nossa leitura do livro, o nome está aqui, para você ver. Geração de Valor, volume 2, Plantando Sonhos, Colhendo Conquistas, da editora Books, e é um best-seller, Dr. Flávio Augusto da Silva. Vamos lá. Nada está ganho, nada está perdido. Uma empresa de alta performance tem o seu foco no desenvolvimento e na formação das pessoas, e por isso alavancam as suas metas como consequências de engajamento da sua equipe. Uma empresa medíocre tem o seu foco em resultados trimestrais e, por consequência, consegue apenas montar uma equipe necessários que trabalham para manter os seus empregos. Eduardo, Camila, Pedro, Clarice, Rafael, Priscila, Juliana, Edson são feitas de pessoas. Aqui aprendendo velocidade de letra. Não deixe ele devorar o seu tempo. Celular. Amigo de verdade é quem está a co- disposto a correr o risco de ser mal interpretado para dizer que você para lhe dizer que você está errado, mesmo quando você não quer escutar. Cuide do seu resultado profissional e alcance o sucesso. As principais razões para o fracasso de empreendedores e outros profissionais costumam estar muito mais relacionadas às suas deficiências emocionais e comportamentais do que a falta das habilidades técnicas necessárias para as suas funções. No entanto, parece que, pelo menos pelo desejo das pessoas de serem pragmáticas e pela facilidade que elas têm de priorizar as questões técnicas, a importância das questões emocionais acabam sendo diminuída ou mesmo ignorada, às vezes até com um certo preconceito. No esporte fica bastante claro até que, até que ponto os aspectos emocionais são determinantes em momentos de decisão. Quando um atleta cobra um pênalti, por exemplo, dependendo do seu estado emocional no momento, uma coisa simples como dar um chute, algo que ele pratica todos os dias, acaba se tornando um enorme desafio. No ambiente corporativo acontece o mesmo. As expectativas ligados ao campo emocional, como a dificuldade de trabalhar em equipe, a incapacidade de agir em momentos de pressão, a inabilidade do chefe em se relacionar com seus funcionários e vice-versa, a dificuldade de lidar com incerteza e controlar a ansiedade, tem em liderar ou ser liderado e em superar as frustrações frequentemente transformam exímios profissionais que dominam todas as suas tarefas do ponto de vista técnico em membros irrevelantes, irrelevantes da equipe, por não saberem gerenciar emoções. Para um empreendedor, saber lidar com os desafios emocionais é ainda mais importante, já que ele é obrigado a circular em ambientes instáveis, com constantes mudanças de cenários econômicos, concorrência, etc. A incapacidade de lidar com essas instabilidades também pode eventualmente afetar seus funcionários, que talvez decidam abandoná-lo ou passem a trabalhar com a concorrência, ou quem sabe até lhe criarem uma demanda judicial. Há tempo, os aspectos relacionados aos consumidores, seu produto poderá ficar ultrapassado do dia para a noite. Acorrentado, queda nas vendas e problemas em seu fluxo de caixa, que talvez já esteja apertado
por conta dos juros que aumentaram para manter o seu capital de giro. Com isso, o banco já começou a delicadamente ameaçar cortar o seu crédito. Percebe como é fundamental saber lidar com as emoções? No meio de tantos desafios, muitos se perdem, deixando de lado convicções importantes para que consigam girar o jogo. Ficam desestimulados, perdem a visão e têm até vontade de desistir. Esquecem que essas atividades também fizeram parte da trajetória das pessoas que chegam ao topo, que souberam lidar com elas e dar a volta por cima, destacando-se da multidão e subindo ao lugar mais alto do pódio. Muitas vezes, esses que são constantemente aplaudidos não são os que detêm o melhor conhecimento técnico. Eu não li essas informações nem num livro, nem ouvi alguém falando numa sala de aula que eu ouvi de outro professor, que ouvi de outra pessoa numa palestra. Eu vivo isso há mais de 20 anos. Ninguém me contou. Tudo que falei vale para mim, em primeiro lugar, pois nenhum resultado que conquistei foi mera casualidade. Por trás de qualquer história de sucesso há uma história de coragem, determinação, superação, controle emocional, liderança e um domínio técnico que, embora também seja muito importante, definitivamente não ocupa um espaço tão relevante quanto o mercado que ele atribuiu. É por isso que estou no projeto GV há mais de 4 anos, falando muito mais sobre comportamento e mentalidade, pois, por experiência própria, sei que são esses os ingredientes que definem o destino de um profissional ou empreendedor. Já quanto às pessoas técnicas, o que não falta são lugares para você aprendê-las. Não quis ser águia e bife bem passado. Dois superpoderes necessários para vencer. Quando fui morador da periferia do Rio de Janeiro, convivi com toda sorte de contradições sociais, com a presença da criminalidade circulando pela vizinhança, serviços públicos precários e o descaso do poder público. Depois que eu percebi que a vida era mais do que jogar futebol na rua, soltar pipa e outras brincadeiras que fizeram parte da minha infância, precisei desenvolver alguns superpoderes que habitavam meu imaginário fazia muito tempo, para conseguir fazer o desafiante a travessia entre a realidade em que eu vivia e uma outra muito melhor, cuja existência fui conhecendo pouco a pouco, ao mesmo tempo que passei a desejar parte dela. Se existia um lugar melhor, por que acreditar que ele não seria para mim? Foi justamente para lá que eu decidi. No entanto, o caminho logo e perigoso encontraria com obstáculos que desafiaram meu brilho, autoestima e perseverança. Além disso, me levaria a muitos questionamentos sobre o mundo que me foi apresentado e sobre até que ponto eu estaria realmente encarcerado dentro dele, como o sistema e as pessoas à minha volta tentavam me convencer todos os dias. Não, eu não tenho escolha e farei o que for necessário dentro de todos os valores éticos que meus pais me ensinaram. Pensei. Assim tomei minha decisão de romper com aquela realidade em que vivia. Depois que começou minha peregrinação do sentido de mudar minha realidade, percebi que precisaria lutar com armas com as quais não estava acostumado.
Vamos então falar sobre uma travessia. Como eu morava a mais de 60 quilômetros do centro da cidade, precisava passar 4 horas por dia em transportes públicos para ir e voltar do trabalho. Tudo bem, vamos encarar. Eu passava. Quem mora na periferia dos grandes centros urbanos logo se acostuma com esse tipo de viagem e lida com isso com maturidade. Essas 4 horas diárias significavam mais de 1.000 horas por ano passadas dentro do ônibus ou trens. Só para ir ao trabalho e voltar para casa, considerando que o horário comercial tem a duração de 48 horas semanais. E o tempo gasto no transporte significava mais 6 meses de expediente. Além desse tempo inacreditável, as condições da viagem eram um desafio à parte, com os assaltos, brigas, empurra, a necessidade frequente de viajar pendurado na porta, filas intermináveis que começavam antes mesmo de o sol dar as caras às 5 da manhã, e o desconforto de fazer todo esse trajeto na maioria das vezes de pé. O que estou falando é uma enorme brutalidade, porém faz parte da realidade diária de milhões de brasileiros nos grandes centros. Quando passei de fora do Brasil, me pedem que conte detalhes de meus primeiros passos, e eu falo sobre minha fase da minha vida. Essa fase da minha vida, elas são consequentes, não conseguem acreditar. No entanto, para essa massa da periferia, é parte de sua rotina encarar com maturidade esse sofrimento, algumas vezes até com muito bom humor. Afinal, para fazer a travessia, é necessário vencer essa fase até ter condições de poder morar mais perto do trabalho, de onde vem essa força, de um superpoder que esses seres humanos desenvolvem, uma espécie de resistência sobrenatural que tem a função de mantê-los vivos. No jogo da vida, são os nervos de aço. Eu lembro bem que desde criança, quando assistia a desenhos animados sobre ficção científica, eu ficava fascinado com a ideia de poder desmaterializar seu próprio corpo e materializá-lo em outro lugar. Numa fração de segundos, por minha exclusiva decisão, eu poderia desaparecer e aparecer subitamente em outro lugar. Só de pensar nisso, eu sentia uma inexplicável e verdadeira sensação de liberdade de ir e vir. Imagine poder desaparecer daquela aula chata de inglês na escola ou de alguma tarefa desejada e aparecer onde eu quisesse. Bem, vou contar um segredo a vocês. Para vencer é preciso ter o superpoder de se teletransportar. Quando encarei o desafio da travessia, não imaginava o quanto precisaria aprender a usar esse poder de que tanto gostava quando criança, ao assistir aos desenhos animados. Ele deve ser usado em situações adversas, quando você, quando você deve se teletransportar para um lugar à frente do seu tempo. Isso mesmo. Não é um teletransporte convencional, é um poder de se mover através do tempo, ou seja, é um domínio sobre a relação entre o tempo e o espaço. Por exemplo, em meio aos caos de um transporte público, você pode, um estalo de dedos, se mover para outro lugar e para outro tempo. Eu, por exemplo, gostava de me teletransportar para o futuro, quando já teria conquistado meus objetivos
e não estaria mais ali dentro. Isso me dava a certeza de que toda aquela adversidade era provisória, era muito comum. Dentro do ônibus, quando ainda estava escuro, pela manhã eu me olhava pelo reflexo da janela e fazia planos, imaginando o resultado que seria gerado pelos meus projetos. O poder, o poder de se teletransportar nada mais é do que um exercício de fé, de acreditar naquilo que você ainda não vê, deixando de lado tudo que está ao seu redor, usando aquele caos por pior que ele seja, como uma motivação para superá-lo, em vez de se entregar a um processo de autopiedade e lamentações. Ao me teletransportar, chegava o invisível, e isso fazia com que eu me sentisse um visitante no caos. Eu estava ali, mas não era dali passava e não pertencer mais daquele lugar ou condição, ainda que meu corpo estivesse alojado ali temporariamente, eu pertencia a um outro lugar muito melhor, o que me fortalecia para passar por qualquer situação provisória. Construir a certeza de que a dificuldade é provisória só é possível para quem usa esse superpoder de se teletransportar. Amigo, você tem esse poder. Use-o e fique preso do outro lado sem poder fazer a travessia, pois no meio deste longo caminho não faltarão situações para que você seja engolido pelo buraco, seja das impossibilidades e seja contagiado pelo negativismo daqueles que sucumbiram a todas as adversidades e já se conformaram que nada pode ser feito para mudar sua vida. Sim, é possível atravessar e chegar do outro lado. Posso dizer uma coisa, vale a pena, a sua família agradecerá. Sim, não. Passe por cima do não.